Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre os principais métodos laboratoriais utilizados no diagnóstico microbiológico. De maneira geral, quais seriam esses métodos e como será que eles atuariam? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? O diagnóstico das infecções bacterianas pode ser realizado por meio de diversos procedimentos. Agora, o chamado diagnóstico de certeza, aquele que vai nos mostrar qual o micro-organismo é de fato o responsável pelo processo infeccioso, este é realizado a partir do isolamento e da identificação do agente bacteriano por meio da cultura das bactérias. É bem verdade, no entanto, que métodos como a microscopia óptica comum, as provas imunológicas e os testes genéticos podem e devem ser realizados para a obtenção de um diagnóstico ainda mais preciso. Neste vídeo, nós não iremos explicar detalhadamente cada método diagnóstico. Apenas falaremos sobre as suas principais características e finalidades. Vamos começar pelos exames realizados através do microscópio óptico comum. O exame direto tem como vantagem ser rápido e de baixo custo, e apesar de indicar apenas de maneira presumível o agente etiológico, ele possibilita ao microbiologista escolher os meios de cultura mais indicados para o cultivo do micro-organismo. Dentre os exames mais comuns realizados com o auxílio de um microscópio, podemos citar a coloração de Gram e a coloração de Ziehl-Neelsen. Começaremos pela coloração de Gram. Por serem frequentemente transparentes, os micro-organismos são visualizados e, consequentemente, distinguidos através do uso de corantes. E é aí que entra a técnica de Gram, o método de coloração artificial mais utilizado e difundido em um laboratório de microbiologia. Através da coloração de Gram, as bactérias são divididas em dois grandes grupos: as gram-positivas, cujas bactérias coram-se em azul, e as gram-negativas, cujas bactérias são coradas em vermelho. O tipo de Gram a qual a cada bactéria pertence, bem como sua morfologia e disposição, são informações importantes para a identificação, mesmo que preliminar, do micro-organismo na amostra. Se você quiser saber detalhes dessa técnica, bem como ela é realizada, é só clicar no card aqui em cima. Coloração de Ziehl-Neelsen. Veja, existem bactérias que são resistentes à coloração. Porém, quando coradas, resistem fortemente ao processo de descoloração, mesmo quando são submetidas a ácidos fortemente diluídos e ao álcool absoluto. Essas bactérias são denominadas de bacilos álcool-ácido resistentes ou simplesmente BAR. Este método é utilizado quando se pretende pesquisar micobactérias em diferentes materiais clínicos, sendo que a presença de bacilos álcool-ácido resistentes no escarro é fortemente sugestiva de tuberculose pulmonar. Para saber detalhes dessa técnica, bem como ela é realizada, é só clicar no card aqui em cima. Bem, agora falaremos sobre os exames imunológicos mais utilizados no laboratório de microbiologia. Atualmente, existe um interesse crescente em relação aos exames imunológicos, não só por esses métodos permitirem um diagnóstico muito mais rápido, mas também pela especificidade e sensibilidade que eles apresentam. Apesar de diversificados, os métodos imunológicos mais empregados no laboratório de microbiologia são os testes de aglutinação,
os métodos imunológicos que utilizam um suporte sólido e a imunofluorescência. Dentre os testes de aglutinação, o mais comum é aquele que utiliza partículas de látex absorvidas com anticorpos específicos contra antígenos bacterianos de superfície. Esse método tem sido utilizado na detecção de vários agentes, como por exemplo, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes e Neisseria meningitidis. Já em relação aos métodos imunológicos, que utilizam um suporte sólido, o mais utilizado é o chamado teste de ELISA. Veja, o teste de ELISA é uma prova imunoenzimática cujo antígeno, imobilizado em uma superfície sólida, irá formar um complexo com o anticorpo, que por sua vez estará ligado a uma enzima. A detecção do teste é realizada avaliando a atividade da enzima conjugada pela incubação com um substrato que produza um produto mensurável através da mudança da cor, de maneira que a intensidade da reação, cor mais fraca ou cor mais forte, é proporcional à quantidade de antígeno presente. Para a detecção de antígenos, utiliza-se com maior frequência um dos 4 métodos de ELISA: o direto, o indireto, o competitivo e o de sanduíche. Um exemplo clássico da utilização do método de ELISA é para quando se pretende realizar o teste de triagem para infecção do HIV. Bem, em relação à imunofluorescência, esta técnica utiliza anticorpos específicos marcados com um elemento fluorescente. Apesar do alto custo de manutenção do microscópio e dos conjugados, o método de imunofluorescência, seja ele direto ou indireto, ainda é empregado no diagnóstico da sífilis primária, uretrites, cervicites por Chlamydia trachomatis, entre outras infecções. Para terminar, falaremos dos principais métodos genéticos, ou seja, aqueles baseados na pesquisa do DNA de um agente microbiano. Com o advento da biologia molecular, várias técnicas genéticas de identificação bacteriana foram surgindo ao longo das últimas décadas, permitindo, de fato, um diagnóstico mais rápido, preciso e seguro. Dentre as várias técnicas moleculares de identificação bacteriana, uma das mais utilizadas é a reação de polimerase em cadeia, ou PCR. A PCR é uma técnica in vitro, ou seja, realizada no laboratório, que permite produzir, atenção, milhões ou bilhões de cópias de uma região específica do DNA. Veja, assim como na replicação do DNA em um micro-organismo, a PCR também requer uma enzima DNA polimerase para que se faça novas fitas de DNA usando as existentes como moldes. A DNA polimerase, tipicamente usada na PCR, é a chamada Taq polimerase. A Taq polimerase, no entanto, somente consegue fabricar DNA quando lhe é dado um primer, ou seja, uma sequência curta de nucleotídeos que irá fornecer um ponto de partida para a síntese do DNA. Os ingredientes são então reunidos em um tubo, passando por repetidos ciclos de aquecimento e resfriamento, que permite que o DNA seja sintetizado. Os resultados de uma reação de PCR são geralmente visualizados através da eletroforese em gel. E embora seja uma técnica muito utilizada nos laboratórios de microbiologia, também tem aplicação prática nas ciências forenses e nos testes genéticos. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.